E hoje a gente vai falar sobre as 5 grandes vantagens de você estar utilizando uma adubação orgânica para você ter um solo mais fértil, para você ter um solo mais produtivo. Olá pessoal, Jonathan por aqui para mais um vídeo do canal Agro Brasil. Se você gosta aqui do nosso projeto também, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, isso é bastante importante para a gente continuar produzindo conteúdo para vocês aqui todas as semanas. Também comente aqui embaixo, ó Jonathan, gostei, ó Jonathan, não gostei, eu tenho sugestão para vídeo, também deixa um comentário aqui, a gente fica muito contente com a participação de todos. Vamos falar então sobre essas cinco vantagens e no final, fica até o final, assista até o final, que nós temos um bônus aí para vocês, tá? Então assista todas elas que tá super interessante. A primeira é o aumento da matéria orgânica. A gente fala aqui no canal, tem vários vídeos falando de por que a gente tem que aumentar a matéria orgânica no nosso solo e a utilização dos adubos orgânicos, o esterco de frango, o esterco de bovino, o esterco de suíno, ele ao longo do tempo vai também incrementar a tua matéria orgânica. É importante a gente saber fazer o manejo correto para não degradar essa matéria orgânica, porque é uma construção. Então, se todo ano eu faço o sistema de plantio direto, eu faço adubação verde, componho a minha estratégia de adubação, ao invés de ser só com adubos minerais, eu também adiciono lá 3, 5 toneladas de esterco de frango ou de esterco de bovino na minha área. Se eu fazer isso ao longo dos anos tudo certinho, a matéria orgânica aumenta. E aí também o potencial produtivo do meu solo vai aumentar. Isso faz grande vantagem para quem aí está trabalhando com consultoria agrícola, mostrar isso para o produtor rural, para trabalhar ao longo dos anos juntos para conseguir ter bons resultados. É muito difícil você pegar um solo muito ruim, que aparece para a gente aqui na consultoria, solos ruins, com pouco fósforo, com pouco potássio, e logo no primeiro ano, através da escolha dos adubos, fazer ele produzir muito. Então a gente trabalha para corrigir ele, deixar ele todo certinho e também com as práticas de manejo para que ao longo dos anos aumente a capacidade produtiva e eu consiga colocar mais adubos para produzir mais. Se eu colocar apenas um monte de adubo no primeiro ano sem ajeitar a minha casa, eu não vou conseguir produzir adequadamente, ainda mais agora que o preço dos insumos está alto. Então essa é a primeira grande vantagem da gente fazer uma adubação orgânica. A segunda grande vantagem, e aí é que eu dou bastante ênfase, é com a questão da melhora das características física, química e biológicas do solo. Por que, Jonathan, isso é importante? Veja, o solo ele tem a sua composição ideal. Nós temos que ter ar no solo, tem que ter água, tem que ter material mineral e tem que ter a matéria orgânica também. Se a gente tiver uma desregulação do que o meu solo tem, ou ele vai ficar muito compactado, ou ele vai ficar muito seco, enfim, vai ter vários problemas estruturais no meu solo quando eu não tenho um desses componentes aí no teor adequado. E a matéria orgânica é muito importante para a estruturação do meu solo, ele tende a um solo rico em matéria orgânica a ter menores problemas com compactação, isso é muito fácil de você ver, então vá até uma área rural aí na tua cidade, ou se você está numa propriedade, ou vai atender alguns produtores, verifique que aqueles produtores que têm mais matéria orgânica no solo, o solo dele não é compactado. Você consegue trabalhar com grande facilidade. Outros solos têm uma tendência maior à compactação, porque também a matéria orgânica é mais baixa. Outra coisa, maior retenção de água. A matéria orgânica tem essa característica de poder reter água e suprir as plantas quando a gente tem períodos de seca. Então, se a gente pudesse comparar um solo com baixa matéria orgânica, solo com alta matéria orgânica, a gente vai ver que aquele que tem alta matéria orgânica tem uma condição que propicia com que as plantas consigam passar melhor por períodos de seca. E o adubo orgânico também, uma adubação orgânica, vai facilitar e vai beneficiar nesse sentido. Vai ter outras coisas como a menor erosão pela estruturação do solo estar boa e também com a fertilidade. Vai ter ali macro, vai ter micronutrientes, vai ter fósforo, vai ter nitrogênio nas formas orgânicas que vão mineralizar e vão disponibilizar também esses nutrientes ao longo do ciclo das plantas. Então é muito benéfico também no sentido de fertilidade. Aqui o aumento da CTC. Para quem não sabe, tem vídeos aqui no canal que a gente fala sobre a CTC. Vamos deixar aqui na descrição para você assistir depois, se você não sabe ainda o que significa. Mas basicamente a gente consegue alterar a CTC do meu solo apenas com matéria orgânica.
CTC está diretamente ligada à questão dos colóides, e os colóides são principalmente a argila e a matéria orgânica. A argila eu não consigo alterar, porque são características próprias do meu solo, mas a matéria orgânica eu consigo alterar, eu consigo elevar ela. Basicamente, trocando em miúdos, se eu aumento a minha CTC do solo, eu aumento também a capacidade dessa minha área de reter os nutrientes. Aí a gente pode citar o cálcio, o magnésio, o potássio, o zinco e o cobre. Se a gente tiver uma baixa matéria orgânica, vai acontecer o que está aqui na figura, ó. Todos esses cátions, né, o potássio, o cálcio, o magnésio e outros, eles vão lixiviar para o fundo. Lixiviando para o fundo, a planta, as raízes não vão conseguir absorver e, consequentemente, não vão aproveitar. Quando eu aumento a minha CTC, aumenta as cargas elétricas do meu solo, porque aumenta os colóides de matéria orgânica, e aqui eu vou ter mais potássio, né? Aqui eu vou ter mais cálcio, as raízes vão conseguir aproveitar e eu provavelmente também vou ter uma maior produtividade devido a um solo mais rico e mais fértil. Outra, o aumento do teor de fósforo. O fósforo é um nutriente muito limitante da produtividade agrícola brasileira. Tem vários vídeos aqui no canal também falando sobre fósforo, sobre correção de fósforo, sobre formas que o fósforo está disponível no solo. Então também assista, que é importante para você entender essa dinâmica. A matéria orgânica retém o fósforo e ela mineraliza. Então uma parte do fósforo está presente lá no meu solo em compostos orgânicos. A partir do momento que esses compostos orgânicos eles se decompõem, também é liberado fósforo e aí as plantas conseguem absorver, as raízes conseguem absorver e utilizar esse fósforo para a produção. Outra coisa, com questão à atividade das micorrizas. Micorrizas são fungos que estão presentes no meu solo, que atuam próximo às raízes das plantas, simplificando bastante, e também essas micorrizas vão disponibilizar alguns nutrientes que têm baixa mobilidade do solo. E um deles é o fósforo, mas também a gente poderia citar o caso do zinco e o caso do cobre. Então, o aumento do teor de fósforo também está associado com a utilização de uma adubação orgânica. Uma quinta vantagem muito importante é o aumento da atividade biológica do solo. Como vocês sabem, a gente sempre fala aqui no canal, qualidades física, química e biológicas. A gente precisa ter as três muito bem trabalhadas para a gente conseguir um solo cada vez mais fértil, né? E essa questão da atividade biológica, nós temos várias bactérias no solo, que aí eu dou destaque principalmente a fixação de nitrogênio para culturas leguminosas, não só a soja. A gente poderia citar, por exemplo, o próprio feijão. O feijão tem fixação de N, precisa ter um solo fértil, né? Um solo com atividade biológica bem estruturada e também bem consistente. E a gente consegue isso através da adubação orgânica, né? E aí a questão da reinoculação, quer dizer, todo ano está utilizando uma inoculação de sementes de soja, vai complementar a minha produção. Por quê? O meu solo ele já está rico em atividade biológica, já está rico em bactérias fixadoras de nitrogênio. Eu vou ter presente bactérias que vão fixar o nitrogênio para as minhas leguminosas, através da atividade biológica do solo bem construída e bem estruturada, também através da utilização dos adubos orgânicos. Ainda tem outras vantagens, como uma menor fixação do próprio fósforo, os inimigos naturais, aí que uma biologia boa do solo vai diminuir, inclusive, a presença de fungos que são causadores de doença para as plantas, e também o maior aproveitamento e solubilização dos adubos. E o bônus, então, é para que vocês assistam a live que a gente fez com o professor que é pesquisador nessa área, que a gente falou sobre cama de frango, né? Falou sobre teores de cama de frango, falou sobre utilização e também a melhoria passo a passo lá, como é que foi feito nas pesquisas, qual foi a vantagem da utilização da cama de frango. Vou deixar também aqui na descrição para você assistir depois. Também deixo aqui na descrição a consultoria do Canal Agro Brasil. Se você quiser conversar com a gente, quiser mandar uma análise de solo para a gente fazer especificamente aí para a tua área, uma recomendação de adubação, tem aqui um link na descrição, pode nos chamar no WhatsApp. Ok, pessoal? Até um próximo vídeo e tchau, tchau!